Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Daniel e tenho a grata satisfação de ter essa liberdade juntamente com os irmãos, juntamente com aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que de alguma forma creem na existência de Deus, que é o Criador de todas as coisas, como ensina as Escrituras Sagradas, como ensina a Bíblia Sagrada. E eu tenho aqui no meu coração o desejo de trazer aqui um breve estudo sobre idolatria. O que é a idolatria? Ok? Então são apenas alguns minutos que eu quero aqui discorrer de uma maneira bem resumida sobre a idolatria. E a Bíblia nos ensina que a idolatria é um pecado passível de condenação do inferno. Portanto, é um ensino primordial para todos nós, ok? Eu quero começar esse breve estudo citando aqui para os amados Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2, onde nós lemos assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ok? Então nós vemos aqui, meus amados, uma primeira ruptura com aquilo que Deus ordenou. Deus, na verdade, ele disse para Adão e que serviu para Eva também, para não comer da árvore, do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden. Deus jamais diz para não tocar, Deus diz para não comer. Portanto, houve aqui um excesso, uma ruptura daquilo que Deus mandou, daquilo que Deus ordenou, né? E da mesma maneira nós vemos hoje nas doutrinas teológicas, né, naquilo que as igrejas defendem, muito especialmente as igrejas pentecostais, um excesso, né, daquilo que a Bíblia ensina. Então, na verdade, falando de idolatria, meus amados, a idolatria é culto aos ídolos, né? Toda substituição de Deus para se adorar, né? Isso é idolatria. Quando adora-se, reverencia, honra, busca alguma coisa ou tributa algum ídolo, alguma imagem, uma graça recebida, uma bênção recebida, ao invés de tributar a Deus a honra, isso é idolatria. Então, idolatria não tem nada a ver a pessoa ter uma simpatia por um esporte, né, ter uma simpatia por um clube de futebol, a pessoa se dedicar bem, procurar fazer o melhor no seu trabalho. Por quê? Porque a Bíblia ensina que o servo de Deus, ele tem que trabalhar muito bem, servir muito bem, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Ele tem que honrar a empresa que ele trabalha, né? Então, você se dedicar a um trabalho, procurar fazer o melhor no seu trabalho, isso não é idolatria, né? Você cuidar bem da sua família, isso não é idolatria, tá certo? Porque a Bíblia ensina também que aqueles que são casados devem governar bem a sua família, a sua casa, não é verdade? Então, nós vemos excessos muitas vezes, né, no ensino de algumas igrejas, quando se fala de idolatria, tá certo? Então, idolatria não é abdicar as coisas que Deus criou, né, porque tudo
foi criado por Deus, né? O mundo pertence a Deus. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, está falando do sistema daqueles que não querem obedecer a Deus e obedecem ao inimigo, ao diabo, né? Então esse sistema é corrompido, mas o mundo foi criado por Deus e pertence a Deus, né? Salmos capítulo 24, vai, entre outros textos bíblicos, vai nos ensinar isso, ok? Então, idolatria é tudo aquilo que substitui a Deus, né? Então a Bíblia, meus amados amigos, meus amados irmãos, ela nos ensina, né? Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, nós encontramos escrito assim, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 5:8, Deus disse assim para Moisés, para ensinar o povo de Israel e para ensinar a igreja também, né? Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Né? Então, meus amados, quando se fala de imagem de escultura, não é para fazer. Mas é só para lembrar, para honrar, é só como... Não é para fazer imagem de escultura. É isso que a Bíblia ensina. Ponto final. Ponto final. Tá certo? Então, a Bíblia vai dizer também, em Levítico 26, versículo 1, estou procurando trazer aqui algum subsídio bíblico para os amados poder confrontar com aquilo que eu estou falando, ok? Então, Levítico 26, 1, encontramos assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então, não fareis para vós ídolos. Esses ídolos, não está falando de jogador de futebol, de basquete, de qualquer outro esporte, está falando de ídolos para adoração, para prestar culto. Essa é a essência da idolatria, culto, ok? Algo espiritual, tá certo? Então, nós encontramos também, meus amados irmãos, vamos lá para o Novo Testamento. O Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 10, versículo 14, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: olha, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Louvado seja Deus. E aí no versículo 19 e 20, 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo escreveu assim: olha, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, essas imagens, na verdade, elas são representações de demônios, não a Deus. Lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 todinho ali você vai ver claramente a Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo ensinando que os homens, aqueles que não temem a palavra de Deus, estavam adorando as criaturas ao invés de adorar a Deus. Então, meus amados, um outro subsídio muito interessante para o nosso entendimento da idolatria, nós vamos encontrar lá em 1 Reis, capítulo 17,
Vamos ver aqui, primeiro Reis, não, vamos lá, segundo Reis, capítulo 17, são apenas 41 versículos, mas é bem assim pedagógico, é bem interessante o ensinamento que traz aqui, o entendimento que nós vamos ter a respeito da idolatria. Quando Israel, né, foi levado em cativeiro para a Síria, né, no tempo do rei Oséias, e aí diz que o rei da Síria trouxe outros povos, né, povos gentios, povos pagãos, para habitarem em Israel, no lugar daqueles que foram levados em cativeiro. E esses povos vieram com seus costumes de culto, né? E então aqui em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 12, falando a respeito de Israel, diz assim: e servir os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis essas coisas. Né? Muito bem. E aí continuando, 2 Reis 17, no versículo 29, encontramos assim: porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Né? E aí no versículo 33 diz assim: assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Né? E aí para completar, 2 Reis ainda 17, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 40 e 41, diz assim: porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então, essa se tornou uma prática comum dos samaritanos. Né? Os samaritanos, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, por causa do culto. Né? O culto dos samaritanos foi contaminado, foi corrompido, porque eles temiam, eles criam em Deus, mas faziam uso das imagens de escultura, o que é proibido por Deus através das escrituras sagradas. Né? E então nós vemos, meus amados, que hoje ainda existe religião, né? Que são os samaritanos do século 21, né? Falam em Deus, creem em Deus, mas não adoram a Deus, não servem a Deus, não obedecem a palavra de Deus como é ensinado na Bíblia Sagrada. Né? Então isso é idolatria. Idolatria é uma forma de substituição de culto. Né? Ao invés de cultuar diretamente a Deus, exclusivamente a Deus, faz uso de outras pessoas, né? Representadas através de imagens. Né? Então isso é idolatria e é condenado por Deus, é condenado pelas Escrituras Sagradas. O apóstolo João também escreveu na sua primeira carta, não no Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 21, né? Que foi o último versículo da carta. João escreveu assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Né? Então Paulo escreveu: fugir da idolatria. Né? E o apóstolo João, ele escreveu: guardai-vos dos ídolos. Ok? Mantenha a distância, fica longe dos ídolos, das imagens de escultura, porque isso aborrece a Deus, é abominável diante de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele esclarece muito bem o perigo que é a idolatria, né? Quando ele escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, né, ao 21, diz assim: olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, né, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o perigo. A idolatria, feitiçaria. É algo assim que vai trazer a condenação para o inferno. Não vai herdar o reino de Deus. Não vai ter a salvação da sua alma, do seu espírito. Então, meus queridos, aleluia, a avareza é listada como idolatria. Por que é listada como, é ensinada como idolatria? Porque a avareza é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. E antigamente, na antiguidade, existia um Deus chamado Mamon. Jesus falou sobre isso, não poder servir ao Senhor, servir a Deus e a Mamon. Então esse Mamon era o Deus da prosperidade, da riqueza, e as pessoas idolatravam, prestavam culto para esse Deus Mamon. E então a avareza, ela é colocada como idolatria por causa disso, porque são pessoas que se dedicam, que são devotas a Mamon. Então, meus amados, fujamos da idolatria, ok? Vamos adorar, honrar, servir somente a Deus, ao Criador, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, igual a Deus, eterno como Pai, eterno como Espírito Santo, aleluia, e que veio ao mundo como homem, aleluia, tão somente para, aleluia, nos ensinar o caminho que nós devemos andar, aleluia, louvado seja Deus, a quem nós devemos amar, adorar acima de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, e principalmente para morrer no nosso lugar. Quem deu a vida por nós foi Jesus Cristo, não foi o apóstolo João, que era o discípulo amado de Cristo, não foi o apóstolo Pedro. Me perdoa a franqueza, meu querido, não vai se escandalizar, eu estou falando Bíblia Sagrada. Não foi Maria que morreu por nós, não foi Maria Madalena, não foi José, não foi Tomé, não foi nenhuma outra pessoa, foi Jesus. Foi Jesus que morreu por nós. E a Bíblia nos ensina que nós devemos, aleluia, viver para Ele, porque Ele deu a vida por nós. Amém? Eu estou falando aqui da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Acredita quem quiser, obedece quem tem juízo, tá certo? Porque um dia cada um vai prestar conta para Deus, de si próprio, viu? E você não vai poder levantar a mão, bater no peito e falar, não sabia, você está sabendo, tá certo? O que é certo e o que é errado. A vida é feita de oportunidades, escolhas e consequência. As tuas escolhas vão ter consequência, pode ter certeza disso, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 5, louvado seja Deus. 2 Coríntios 5, versículo 15. O apóstolo Paulo escreveu a respeito de Jesus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós devemos viver para Cristo, tá certo? Amém? Deus abençoe a todos, ok? Que Deus esteja falando no teu coração através dessa palavra e que você venha fazer a escolha certa, tá bom? Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá certo? Tenha Jesus como seu intercessor, tenha Jesus como teu Senhor, tenha Jesus como teu Salvador, amém? E você vai ser muito feliz, vai ser bem sucedido na terra e vai herdar a vida eterna com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado.